Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, estamos de volta aqui, estava com saudade de vocês, né? Então, durante os próximos meses nós vamos ficar nos vendo pela educação remota, né? Então nós vamos aí ter algumas aulas, nossa disciplina Elementos de Gerenciamento de Riscos terá continuidade, desde já digo a vocês que nós teremos aí um período para nós fazermos a revisão do conteúdo que nós vimos presencialmente. Então podem ficar tranquilos que nós vamos relembrar. E nossas aulas elas contarão com videoaulas, contarão com podcast. Então aquelas pessoas que não têm um bom pacote de dados de internet disponível, então podem também assistir as nossas aulas através de podcast. E vai requerer de vocês um pacote de dados um pouco menor, cerca aí de 5 a 2% do peso de uma aula, o tamanho de uma aula, é o tamanho que um podcast normalmente exige. Nós também teremos questionários que serão aplicados, normalmente entre 1 ou 2 semanas de aula. Nós teremos pelo menos um questionário a cada 15 dias, no mínimo. Teremos também um material de apoio que nós vamos enviar, fichas, esquemas, planilhas, então modelos de documentos. Então podem ficar tranquilos e vamos tentar suprir da melhor forma possível a nossa deficiência da atividade presencial. Então, conto com a colaboração de vocês. Estamos fazendo o máximo para que todas as informações possam chegar a todos os alunos em diversos tipos de meios, seja ele físico, seja ele meio digital, tá? Então, obrigado pela paciência de todos e vamos a partir de agora nos vermos aqui todas as semanas para nós falarmos e dialogarmos um pouco sobre gerenciamento de risco, essa disciplina que é extremamente importante para a vida de qualquer profissional da área de segurança do trabalho. Então, vida que segue, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Dito isso, vamos começar a nossa aula aqui, falar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos. Então, antes de iniciarmos a nossa disciplina, eu gostaria de fazer a indicação de referências bibliográficas para que vocês possam acompanhar todo o curso ou possam fazer consultas, estudar também para a disciplina e ter como material de apoio para o resto da vida de vocês e também para aqueles que pretendem algum dia prestar concurso público para algum órgão nos cargos da área de segurança do trabalho, tá? Então eu vou deixar aqui a indicação de 3 livros para vocês. O primeiro é o Princípios de Gestão de Riscos, que é do autor Eric Braga Ferrão Galante. É um livro extremamente interessante, ele é bem resumido, é um livro bem fininho. Eu acho que é bem interessante para vocês que são do curso técnico de segurança, porque ele dá uma abordagem bem básica e bem objetiva. Então eu acho interessante vocês, quem puder adquirir, ter esse livro, eu recomendaria bastante. E temos os outros dois, que é uma série de livros do autor Giovanni Moraes, que é o Sistema de Gestão de Riscos, os Princípios e Diretrizes e as Técnicas de Análise de Risco. Já é um pouco mais elaborado esse livro, um pouco mais aprofundado, talvez o melhor livro que se tenha da área de gerenciamento de riscos, mas fica a dica aí para vocês. Para a nossa disciplina de antemão, eu digo que o livro que eu me basearei para discutirmos aqui os assuntos relacionados a gerenciamento de riscos é o primeiro, Princípios de Gestão de Risco. Então, nossas aulas, inclusive, estão fortemente embasadas nesse livro. Então, é importante que vocês leiam e estudem além das nossas aulas aqui virtual. Ok, gente? Então, dito isso, vamos começar de verdade. E aí a gente começa falando a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos, mas primeiro a gente precisa saber o que é risco. Tá? Vocês são profissionais e o conceito que vocês têm que ter de risco não pode ser o conceito popular, o que está lá na língua portuguesa. Vocês precisam ter um conceito técnico firmado dentro da cabeça para que vocês possam tomar decisões sabendo o que significa e como quantificar esses riscos. Tá? Então, primeiro, eu gostaria de trazer para vocês a definição de risco trazida pela ISO 31001, tá? Que diz o seguinte, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então perceba, algo bem filosófico, bem profundo. Então, é o efeito
da incerteza nos objetivos. Tá? Então, essa própria norma ISO 31000, que trata da gestão de riscos, ela traz uma notinha. Na verdade, ela traz várias notas. E uma dessas notas diz o seguinte, ó, que um efeito é um desvio do esperado. Então, você tem lá um objetivo, uma meta estabelecida, você espera acertar naquele objetivo. Então, o risco é justamente o desvio de algo que você quer. Então, segundo a ISO 31000, esse risco, né, ele é uma incerteza nos objetivos, e esse efeito da incerteza é o que a gente chama de desvio esperados. Já os objetivos, eles podem ser diferentes e possuir aspectos e categorias diferentes. Isso vai depender da empresa, da organização, dos profissionais que habitam, né, essas empresas que trabalham, que elaboram. Então, risco normalmente ele é expresso em termos de fonte de riscos, de eventos potenciais, as consequências, as probabilidades. Deu para entender isso aí? Talvez para você esteja um pouco meio filosófico, né, essa definição de risco. Mas, na verdade, é isso mesmo. As definições que são trazidas nessa norma ISO 31000 e na OSHA 18000, que a gente vai ver já, são meio filosóficas. Mas já, para vocês compreenderem, a gente vai trazer na prática, para que vocês profissionais que são da área técnica, ou seja, da área prática, que estão lá no chão de fábrica, que estão lá na obra, exercendo a função de vocês, possam ter bem mais definido e bem mais claro o que seriam esses riscos na prática. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de risco trazido pela OSHA 18001. E diz o seguinte, ó, é a combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou a exposição e da severidade das lesões, ferimentos ou danos para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou pela exposição. Já é uma definição de risco um pouco mais prática, correto, gente? Mas ainda assim um pouco filosófico, né? A combinação da probabilidade de ocorrência de um acontecimento perigoso, da exposição. Mas enfim, o que seria esse acontecimento perigoso? Para a gente entender o que é um acontecimento perigoso, a gente precisa entender o que é perigo. E normalmente a gente utiliza tanto risco como perigo como palavras, como sinônimos. E na verdade não são. A gente vai aprender o que é risco e como quantificar esse risco, a natureza desse risco. E vocês vão aprender também o que é perigo. E desde já eu digo a vocês, perigo, gente, é uma fonte, é uma situação que tem ação com potencial para danos, ferimentos, morte, certo? Então é uma fonte, é um agente perigoso. Eu tenho um agente e a exposição a esse agente é o que a gente chama de risco. Deu para entender? Sim ou não? Está meio nebuloso ainda? Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer para a prática o que seria na prática esse risco e esse perigo. De forma bem clara, bem nítida, risco para vocês aqui na prática, para fins prevencionistas. Então vamos lá. Risco é o potencial de ocorrência de consequências indesejáveis decorrentes da realização de uma atividade. Olha lá como ficou mais tranquilo. É o potencial de ocorrência de consequências indesejáveis decorrentes da realização de uma atividade. Então, risco, gente, é um potencial. Existe uma probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Esse evento, para a gente, normalmente, ele é o quê? Indesejável. Então, o risco de acidente, o risco de contaminação, o risco de queda, o risco de morte, o risco de adoecimento. É o quê? É o potencial de ocorrência de consequências indesejáveis em decorrência da realização de uma atividade. Então, por exemplo, o indivíduo que tem um risco, ou seja, um potencial de ocorrência de uma queda, ele tem que estar o quê? Para um indivíduo cair, ele tem que estar o quê? Em uma determinada altura, não é isso? Se ele estiver deitado no chão, ele não pode cair, né, pessoal? Então, o indivíduo, para cair, ou seja, uma queda, o evento queda é um evento indesejável, correto? Então, esse evento queda é indesejável. Mas para o indivíduo cair, ele precisa de quê? De altura, certo? Então, a altura seria o quê? O meu perigo. E a queda seria o quê? O risco. A queda
é a consequência indesejável em decorrência da realização de uma atividade. Exemplo, imagine um indivíduo que realiza um trabalho em altura numa edificação em construção. Digamos que ele está lá no 5º pavimento fazendo uma operação, um trabalho em altura, está lá utilizando todos os EPIs, o cinturão, a linha de vida, tudo certinho. Então, existe um potencial de ocorrência de uma consequência indesejável. Qual seria essa consequência indesejável? Uma queda. Então, esse potencial para ocorrer esse evento indesejável é o risco. Então, o risco é a queda. Mas para que haja queda, tem que ter altura. Então, a altura é o agente perigoso. Por quê, professor? Olha lá a definição de perigo. Propriedade ou condição inerente a uma substância ou atividade capaz de causar danos às pessoas, às propriedades ou ao meio ambiente. Então, gente, perigo, quando eu falo de perigo, eu estou falando de uma condição que existe ou não existe. Logo, eu estou falando de uma situação, de um conceito binário. Então, a primeira diferença de risco e perigo, gente. Risco, existe gradação. Eu posso ter risco leve, eu posso ter risco pesado. Risco, eu posso controlar. Perigo é o seguinte, ou ele existe ou ele não existe. Então, altura existe, então gera-se o risco de queda. Eletricidade, digamos que eu tenha um fio desencapado e um indivíduo passando de um lado para o outro em cima desse condutor energizado e desencapado. Então, eu tenho uma situação de risco e tenho uma situação de perigo. Aí eu pergunto para vocês, qual é o risco e qual é o perigo dessa situação? Pensem. 10 segundos para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pé. E aí, gente, conseguiram descobrir? Risco, gente, é o risco de quê? De choque, né? O indivíduo tomou um choque. O que é o choque? É a consequência indesejável. Então, esse fio desencapado aumenta o potencial de ocorrência dessa consequência indesejável? Sim ou não? Sim. Mas qual é o perigo que existe nessa situação? É energia. O elemento energia, não é? Esse elemento existe ou não existe? Existe. Se ele existe, nessa situação ele gera um risco alto, não é isso? Mas se meu fio tivesse totalmente encapado, enfim, isolado, esse risco, o potencial de acontecer essa consequência desejável, que é o choque, seria bem menor. Mas o perigo deixa de existir com o fio isolado? Que é um perigo nessa situação? A energia, né? A energia elétrica que está ali dentro do condutor, está atravessando o condutor. Se eu tiro da tomada, ou seja, se eu não forneço mais energia àquele condutor, o perigo existe? Não. Se não existe perigo, existe risco? Também não. Então, o perigo, gente, é o agente que existe ou não existe. No caso da queda, para que haja uma queda, ou seja, o risco de queda, é necessário que haja um perigo. Que perigo é esse? A altura. No caso do choque elétrico, o risco é o choque elétrico. Mas, qual seria o perigo? A energia elétrica. Se não existe energia elétrica, não existe perigo. Logo, não existe risco. A mesma coisa para o exemplo da queda. Deu para entender mais ou menos na prática isso? Sim ou não? Vocês ainda estão meio assim? Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos para vocês. Ó. Observa lá. Nessa situação aí, vocês estão vendo à esquerda uma série de bebidas alcoólicas, certo? Então, o que seria o perigo e o risco nessa situação, gente? O perigo é a bebida alcoólica, ou seja, ela existe. Se não existe bebida alcoólica, existe o risco de um indivíduo se embebedar com bebida alcoólica? Não. Então, qual seria o risco nessa situação? É a exposição, ou seja, a forma, quem consome essa bebida. Então, o perigo seria a bebida alcoólica e o risco seria quem consome, como consome. Então, a exposição de um determinado agente, ou seja, do empregado ao perigo, é que vai gerar o risco. Deu para entender isso aí? Se não deu, nós vamos fazer mais um exemplozinho aqui, ó. Na verdade, um exercício. Exercício 1 para vocês. Eu quero que vocês vejam essa fotografia.
Vocês estão vendo aí que isso é uma avenida em horário de pico, né? Carros tanto indo quanto carros voltando. Eu pergunto a vocês, nessa situação que vocês estão observando aí, qual seria o risco e qual seria o perigo dessa situação? De forma rápida, tranquila e fácil. Vamos lá. Qual seria o perigo? Ou seja, aquele agente que existe ou não existe? O tráfego de carros, correto? É o perigo. Ou ele existe ou ele não existe. Se ele existe, quais são os riscos que estão atrelados à exposição de pessoas a esse perigo? Atropelamento, não é isso? Então, qual seria o meu risco? Risco de atropelamento. O atropelamento pode gerar o quê? Morte, amputação, quebra de membros, certo? Então, esses são os riscos. E o perigo da situação é uma avenida com tráfego intenso de veículos. Aí eu pergunto a vocês, se essa avenida não tivesse nenhum carro, existiria o risco de atropelamento? Sem ninguém, sem nenhum tipo de veículo, seja veículo automotor, seja bicicleta, seja o que for. Não existe qualquer tipo de tráfego nessa avenida, vamos imaginar. Existe risco de atropelamento? Não, né, pessoal? Existe perigo, ou seja, existe tráfego de veículos? Também não. Deu para entender mais ou menos agora o que é risco e o que é perigo? Eu acho que agora ficou bem claro para vocês. Mas se não ficou claro para vocês, a gente vai fazer mais um exercício. Vamos para o exercício 2, por exemplo. Vejam, observem aí. Nós temos um cientista, né? Ele está trabalhando com uma determinada substância, que parece ser uma substância aí tóxica. Digamos que ele esteja trabalhando aí com a solução do vírus que provoca a Covid-19, por exemplo. Então, ele tem um perigo e tem um risco. Qual é o perigo e qual é o risco dessa situação, pessoal? Vamos lá. Primeiro, vamos avaliar o risco. Qual é o risco que esse indivíduo tem ao estar se expondo ao vírus que gera a Covid-19? É adquirir a própria doença. Então, o risco é ele adoecer de Covid-19, correto? Sim ou não? Qual é o perigo nessa situação? Ou seja, aquele agente que existe ou não existe? No caso, é o vírus. Então, o vírus é o agente perigoso. O risco é a exposição a esse agente, pessoal. Então, o indivíduo que se expõe ao vírus da Covid-19, ele pode adquirir a doença. Então, o risco é dele adoecer e o perigo é o vírus. Tranquilos? Vamos fazer mais um para a gente fechar aqui essa parte introdutória, para que vocês possam solidificar bem as definições, tanto de risco quanto de perigo. Importantíssimo que vocês saiam daqui sabendo a diferença, porque a gente vai precisar disso para o restante da nossa disciplina. Então, essa parte introdutória aqui, se vocês não entenderem, dificilmente vocês vão conseguir fazer uma análise de risco, saber o que são análises qualitativas, análises quantitativas. Então, é importante que vocês tenham em mente essa definição bem lúcida. Tá ok? Então, vamos seguir. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Nesse exemplo 3, nesse exercício 3, nós temos aí, por exemplo, uma frentista. Ela está abastecendo uma motocicleta. Então eu pergunto para vocês, eu tenho aí uma bomba de combustível, eu tenho um indivíduo na motocicleta e observem bem na mão direita do motorista, do motociclista, vocês veem que ele está mexendo no celular. Então, eu pergunto a vocês, qual é o risco e qual é o perigo dessa situação? Problema 3, pessoal. Perigo qual é? Vamos só observar bem aí. Primeiro, ela está abastecendo com um combustível. Esse combustível é inflamável, correto? Então, qual é o perigo? É a presença de um combustível, ou seja, de um agente perigoso. Então, existe substância inflamável aí nessa situação? Sim.
Nesse caso, qual é o risco da exposição dessa profissional ou dos próprios clientes a essa substância inflamável, pessoal? Isso mesmo, risco de explosão, risco de incêndios, risco de queimaduras. Não é isso? Agravar. Agora, vamos lá, vamos fazer uma avaliação bem básica aqui desse risco. Quando esse indivíduo ele tira o celular para atender ou para mexer, enquanto está sendo feito abastecimento, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando o perigo ou ele está aumentando o risco? Quem falou perigo, volta à aula para entender novamente. Quando ela coloca aí o combustível, está sendo liberado vapores. Esses vapores também são inflamáveis. Todo mundo sabe que é proibida a utilização de telefones celulares em postos de gasolina, né? Pelo risco de explosão, enfim, pode se tornar uma fonte de ignição. Então, quando eu tenho a presença de um agente perigoso, que é esse agente inflamável, eu tenho um indivíduo ali, né, com um telefone celular, que ele vai atender, que ele vai mexer, está ligado a esse telefone, significa que eu estou aumentando o meu risco de acontecer o quê? Uma explosão, incêndio, queimaduras, enfim, toda essa série de consequências à exposição do agente perigoso. Tá? Então, nessa situação aí, o risco é de queimadura, de explosão, de incêndios, e o perigo seria o combustível inflamável. Tá, gente? Tranquilo agora. Eu acho que deu para entender. Então, gente, dito e já exaustivamente trabalhado através desses exemplos, logo nós podemos compreender que o risco ela é uma entidade a ser gerenciada, tá? Uma vez que esse risco ele é gerado a partir de uma interação humana com o perigo, sendo o perigo tendo o perigo uma natureza, na verdade, binária. Ou existe ou não existe. É mais ou menos o que eu tentei falar para vocês. Eu tenho um agente perigoso que vai estar lá presente, altura, presença de substância inflamável, presença de objeto energizado e a interação do trabalhador com esse agente perigoso é que gera o risco. Então eu acho que com isso a gente fecha, né, na verdade aí, o que seria tanto o risco como o perigo. Então, a partir de agora, vamos tentar, até no nosso dia a dia, uma forma de nos educarmos, e a gente sabe que cultura é segurança, né? E segurança é cultura. Vamos tentar implementar essa cultura e passar a utilizar agora os termos corretos, tanto para risco quanto para perigo. Então, não vamos chegar e falar que existe um risco de eletricidade ou um risco de altura, né? Risco é o potencial. Então, o risco ele tem uma gradação. E o risco, na verdade, no qual, é a entidade, na verdade, na qual nós, profissionais da saúde e da segurança do trabalho, nós vamos trabalhar para controlar ou até mesmo eliminá-lo quando possível. Tá? Então, a entidade a ser gerenciada é o risco, tanto que o nome da nossa disciplina é gerenciamento de riscos e não gerenciamento de perigos. O perigo é um agente que vai estar presente ou não no ambiente. Se ele está presente, a interação com o trabalhador gera um risco. Logo, nós, profissionais da saúde e segurança do trabalho, vamos controlar esse risco, seja através de treinamento, seja através de equipamentos de proteção coletiva, medidas administrativas, através da adoção de programas da área de saúde e segurança, enfim. Fato é que fica para vocês. Risco pode ser gerenciado, pode ser minimizado, pode ser controlado. O perigo não. O perigo ele existe ou não existe. É uma natureza que a gente chama binária. Ok, gente? Então, filosoficamente, é mais ou menos o seguinte. Eu vou trazer aqui um trechinho para vocês, uma fórmula. Não é uma fórmula matemática na prática. A gente não vai fazer esse cálculo. Mas exemplifica muito bem o que seria um risco e o que seria perigo. Ó. Vamos lá. Imagine uma equação e que a gente possa quantificar esse risco. Então, mais ou menos o risco seria o seguinte: o risco seria o perigo dividido pelas medidas de segurança. Então, se eu tenho muitos agentes perigosos, o meu risco ele aumenta. Se eu tenho poucos agentes perigosos, o meu risco é menor. E como é que eu controlaria? Como é que eu gerenciaria esses riscos?
pegando o perigo e controlando através de medidas de segurança, ou seja, as medidas de controle. E aí tudo que vocês viram dentro do curso de vocês durante esse tempo, as medidas de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, os treinamentos, as ordens de serviço, as mudanças de layout de ambiente de trabalho, tudo isso são medidas de segurança. Então, quando eu adoto essas medidas de segurança, seja ela de qual natureza for, eu estou diminuindo o risco, mas o perigo normalmente ele existe. Se não existir o perigo, o risco acaba de ser eliminado. Deu para entender? Então agora vamos tentar trazer isso para a prática, saindo mais dessa esfera filosófica, para que a gente possa entender a complexidade do risco. Já viste que ele tem várias variáveis e ele pode ser expresso em várias gradações, seja ela leve, média, alta, enfim, sendo feitas análises qualitativas ou quantitativas. Então, eu queria decompor em duas variáveis importantes esse risco. Que variáveis, professor? O risco já é algo complexo. A valência de risco mas eu quero dividir em algumas variáveis. Olha lá, para que fique bem claro aí para vocês. Então, eu quero trazer para vocês aqui um conceito de risco para que vocês possam entender como é que a gente vai trabalhar esse risco, como é que a gente vai avaliar esse risco. A gente avalia diretamente, professor? Não. Existe uma série de itens que a gente tem que prestar atenção na hora da gente fazer uma avaliação. Tá? Então, uma dessas variáveis complexas que está imbuído dentro do risco é a frequência, a severidade e o cenário, sendo mais importante para a gente a severidade e a frequência, já que o cenário é algo específico de cada situação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma empresa que produz um determinado tipo de serviço em um ambiente, ela pode ter a mesma frequência, a mesma severidade, mas o cenário vai depender no qual ela está inserido. Então, a gente vai trabalhar aqui basicamente dois itens, que é a severidade e a frequência, para podermos encararmos e estudarmos um pouco melhor o que seria risco. Tá? Então vejam, nesse eixo Y aqui, isso aqui é uma função, tá? Lembrem-se que risco é uma probabilidade, é uma função de probabilidade, na verdade. Esse risco ele varia. Se ele varia, ele tem incógnitas que variam. Né? Então vejam aqui, ó, risco é uma função de frequência, severidade e cenário. Nós vamos eliminar cenário por hora e vamos trabalhar nesse momento com frequência e severidade. Então, à medida que aumenta a severidade e à medida que aumenta a frequência daquele evento indesejado, o que é que acontece com o meu risco? Ele sobe. Então, quanto maior a severidade, quanto maior a frequência do evento, maior maior o risco. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Vamos entender agora? Imaginemos aqui ainda nesse gráfico, agora eu tenho duas áreas achuradas. Eu tenho um cinza um pouco mais escuro e um cinza um pouco mais claro. Se eu perguntasse para vocês agora, observando esse gráfico de risco, em função da severidade e da frequência, eu pergunto para vocês, qual seria a minha zona de maior e de menor risco? Pensem aí, com calma. Qual seria, nesse caso específico que a gente está observando aí, qual seria a minha área de maior risco dentro desse gráfico? Seria a área 1 ou seria a área 2? Deu para entender? Vamos lá. Área 1 é o que? Risco baixo, risco alto? Risco baixo, né, pessoal? Se você combinar aqui, ó, frequência baixa com severidade baixa, você vai ver que a interseção desses pontos vai cair, por exemplo, nessa área 1.
Vocês estão vendo? Já quando eu aumento muito a minha frequência, olha só, eu aumentei a minha frequência e aumentei a minha severidade, ela cai na área 2. Então, essa região aqui é uma região, essa região 2, é uma região de alto risco. Por que alto risco? Porque alta severidade com alta frequência aumenta o meu risco. Acho que ficou bem didática agora a apresentação e como funciona o risco. Professor, e o perigo? Perigo existe ou não existe? Se existe risco, é porque há uma interação de um ser humano com um agente perigoso. Ponto. Não vamos trabalhar risco mais. Não vamos trabalhar mais perigo. Mas o risco ele vai variar. E os dois elementos que a gente usa para monitorar e para determinar esse risco é a frequência com que aquele evento acontece e a severidade, ou seja, o potencial para a ocorrência de um evento indesejável. Ok? Aí eu pergunto para vocês, essa zona fronteiriça aqui que vocês estão vendo, entre a 1 e a 2, o que seria essa zona fronteiriça, pessoal? Vocês saberiam me dizer o que seria essa zona fronteiriça aí? Sim ou não? Então, para a gente entender o que seria essa zona fronteiriça, ó, vamos trazer esse gráfico aqui, vamos trazer novamente o gráfico. Então, a gente já viu, a partir da apresentação anterior, né, do slide anterior, que essa região 1, ou seja, essa região próxima ao ponto de origem do gráfico, é uma zona com baixo risco, que eu chamaria de uma zona de conforto. Mas eu também tenho essa zona 2, que é uma zona alta de risco, a gente viu com a zona alta de risco, mas tem uma zona aqui que é uma interseção. Essa interseção aqui, ó, entre 1 e 2, é mais ou menos esse pontinho que vocês estão vendo aqui. E é aqui, gente, nessa área, nesse ponto aqui, na zona de interseção que eu acabei de mostrar a vocês aqui, que fica estabelecido um limite de tolerância. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, a imagem dessa curva, esse pontinho aí que vocês estão vendo vermelho, é um pontinho, seria o pontinho que está entre a região de interseção entre a região 1 e a região 2. E esse pontinho aí, essa região, ela representa o nível de tolerância, cujo risco ele representa algum potencial de dano. Então, esse nível de interseção aí é normalmente onde estão os limites de tolerância, os níveis de ação. Então, se a gente fosse fazer uma representação, por exemplo, dos limites de tolerância da NR15 em relação ao risco. Então, concentrações abaixo do limite de tolerância que está lá na NR15, eles estariam em uma frequência, uma severidade mais baixa, tá? Ou seja, está abaixo do limite de tolerância, e esse risco, o risco de contaminação, o risco de adoecimento, de acidente, estaria mais ou menos aqui, nessa zona de conforto. Quando eu chego nessa zona de interseção aqui, é uma zona onde eu tenho o meu limite de tolerância, o meu nível de ação, é um nível no qual eu devo tomar as medidas protetivas. Quando eu passo dessa região fronteiriça, ou seja, quando eu chego na minha região 2, ou seja, minha região de alto risco, é porque eu ultrapassei o meu limite de tolerância. Então, deu para entender? Então, esse nível de tolerância, gente, é o que define, na verdade, a qualidade do gerenciamento de risco da empresa. Ou seja, quanto mais afastada a linha de risco for dos eixos, maior é o risco da empresa. Então, ó, nessa minha situação aqui, ó, quanto mais afastada da minha origem for essa curva de risco, maior é o meu nível de tolerância. Com quanto mais eu tolero o risco, mais eu me exponho. Então, a qualidade do gerenciamento de risco da empresa ela pode sim ser medida a partir dessa curva aqui. Então, ao se implementar medidas de redução dos riscos, nós trabalhamos tanto no sentido da prevenção, ou seja, redução da frequência de ocorrência, quanto na proteção, ou seja, minimização ou redução dessas consequências. Deu para entender? Então, no caso de redução da frequência, como é que a gente consegue reduzir essa frequência e essa
severidade, gente. Como é que se reduz? O que é que vocês poderiam dizer para mim aí? Observando, vamos voltar aqui. Observando essas curvas. Isso aqui são as mesmas curvas, tá, gente? É porque tem abordagens diferentes. Então, essa curva primeira aqui, ela tem duas regiões que a gente chama de região de baixo risco, que é a 1, região de alto risco, que é a 2. Nós temos aqui a curva, né, de risco, que ela estabelece aí uma zona de conforto, que seria uma zona que está abaixo dessa linha de risco. O risco aumentado estaria acima. Esse pontinho vermelho estaria numa interseção, que seria ações necessárias para controlar riscos, né? Já visto que está na zona de interseção. Aqui é um gráfico que ele estima e ele mostra como a gente pode avaliar a qualidade do gerenciamento de risco, ou seja, quanto maior a minha tolerância ao risco, pior é a minha qualidade ao gerenciamento de risco. Então, só que eu pergunto para vocês, como é que a gente faz para trazer essa linha aqui, ó, para baixo, ou seja, para reduzir frequência, para reduzir severidade? O que é que a gente tem que fazer? E aí é onde que vocês, profissionais da área de saúde e de segurança do trabalho, entram, tá? Como assim? Através das medidas, gente, de proteção. Então, para eu trazer essa curva aqui, ó, para baixo, para o risco menor, eu faço o quê? Eu tenho que diminuir tanto a severidade, quanto eu tenho que diminuir a frequência. Então, como é que eu diminuo a frequência nesse gráfico aqui? Vamos lá. Treinamento é uma forma que eu tenho para diminuir o risco. Tá? É a frequência. É uma forma que eu tenho. Então, como é que eu faço essa diminuição tanto da frequência quanto da severidade, pessoal? Então, a frequência ela vai ser reduzida da seguinte forma: através dos treinamentos, através da instalação de sistemas de proteção em máquinas, são exemplos, tá? Mudança de layout do ambiente e outras medidas administrativas. Já a severidade, eu posso diminuir, eu posso controlar através do quê? Do uso dos equipamentos de proteção individual, instalação, por exemplo, de sistemas fixos de proteção contra incêndios, que são EPCs, planos de ação para emergência. Então, é aqui, gente, que trabalha o profissional de segurança do trabalho. Não é fornecer só EPI, tá, gente? Na verdade, o EPI tem uma série de situações. Então, como é que eu controlo esses riscos? Como é que eu posso ter um gerenciamento de riscos de qualidade dentro da minha empresa? Adotando medidas, gente, para reduzir frequência e severidade dentro do processo produtivo da empresa. Então, estabelecer calendários de treinamento, treinamentos de alta performance, instalação de sistemas de proteção em máquinas, manutenção preditiva, corretiva, mudanças de layout, sistemas de proteção contra incêndios, planos de ação de emergência, utilização de equipamentos de proteção coletiva. Então, todas as medidas, gente, de proteção, elas são medidas, na verdade, que visam diminuir tanto essa frequência, tanto quanto essa severidade. Ok? Deu para entender isso aí, gente? Até agora eu acho que está bem tranquila essa nossa aula introdutória, né? Então, vamos passar aqui agora. Eu quero que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, do que eu falei naquela curva de risco, que leva em consideração severidade e frequência, para fins do nosso dia a dia de profissionais da área de segurança do trabalho. Então, vamos ver mais ou menos como seria esses limites de risco para a higiene ocupacional. Tá? Eu já falei para vocês um pouquinho, mas a gente vê de forma mais tranquila. Então, imagine vocês, gente, que nós tenhamos aqui um sinal de trânsito. Eu tenho verde, siga, amarelo, atenção, e vermelho, pare. Então, de forma bem didática para vocês entenderem, essa curva que eu falei para vocês aqui, ó,
é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu NA. Para quem não conhece NA é a abreviação de nível de ação. Para quem estudou PPRA, sabe que os níveis de ação são os valores nos quais os profissionais têm que iniciar as medidas protetivas. Exemplo, ruído, agente físico, ruído. Todo mundo sabe que o limite de tolerância lá na NR15 do ruído é de 85 decibéis. Mas qual é o nível de ação? Ou seja, qual é o valor, a intensidade de ruído no qual eu devo iniciar as medidas de proteção? 80 decibéis. Então, ó, abaixo desse meu nível de ação seria essa minha área aqui, ó, da curva. Essa área menor aqui, ó, essa zona de conforto. Então aqui eu estaria mais ou menos com valores abaixo do meu nível de ação. Já essa parte entre o nível de ação e o limite de tolerância é justamente essa zona cinzenta aqui, ó, essa zona de interseção aqui, ó, entre as zonas cinzentas. Então isso aqui é mais ou menos o nível de ação, seria esse nível de ação seria aqui. Essa parte branca aqui seria mais ou menos a minha interseção entre o nível de ação e o limite de tolerância. Para quem não lembra, o limite de tolerância é aquele valor no qual não pode ser, o trabalhador ele não pode ser exposto. Então, ele passaria a ter uma atividade insalubre. Então, é aqui, gente, que nós, profissionais de segurança do trabalho, nós agimos. Tanto nessa área aqui, ó, quando a gente percebe uma situação insalubre, a gente utiliza as medidas para trazer para cá, tá? Para controlar. E quando ele está aqui, a gente quer sempre trazer para baixo, ou seja, para uma zona de conforto. Então é assim que funcionam os limites de risco no gerenciamento de risco. Tá? Então, importante que ao final dessa aula de hoje vocês tenham compreendido qual a diferença entre risco e perigo, algo extremamente importante. É interessante que vocês tenham aprendido na prática mesmo o que seria risco. Né? É importante que vocês saibam que o risco ele pode ser decomposto tanto na variável severidade quanto na variável frequência. A gente poderia falar de cenário também, professor? Poderia fazer análise de cenário também. Porém, contudo, todavia, a variável cenário ela não é representada no gráfico, porque esse aspecto é considerado na parametrização das frequências e severidades. Ou seja, é como se esse evento, na verdade, evento não, desculpa, essa variável cenário ela já tivesse sido contemplada na variável frequência e na variável severidade. Então, para fins do nosso estudo, a gente vai trabalhar aí durante as próximas aulas, tudo baseado em justamente nessas duas componentes do risco, a severidade e a frequência. E a partir daí a gente vai desenvolver toda a metodologia da nossa disciplina. Ok, pessoal? Todos tranquilos aí? Nós podemos seguir? Aí eu pergunto para vocês, para efeito de gestão, gente, no que vocês devem se basear? O que é que vocês devem adotar? Vocês vão trabalhar para aumentar aquela curva de risco. Vocês vão usar o quê? Os limites de tolerância para tomar as decisões. Vocês vão tomar os níveis de ações. Como é que funciona isso, gente? Então a gente não pode deixar que o trabalhador se exponha a situação insalubre, não é? A gente não pode nunca ultrapassar esses limites de tolerância. Então, para fins prevencionistas, a partir daqui, ó, do nível de ação, ou seja, a partir dessa curva aqui, a partir desse nível aqui, ó, a gente já precisa tomar as nossas medidas de proteção para evitar que esse risco aumente, certo? Tranquilos? Então, às vezes a gente pensa que determinados tipos de eventos eles nunca vão acontecer, né? É aquela história. A gente sempre acha que pode acontecer com o vizinho, mas nunca vai acontecer com a gente. Então, eu deixo aí para vocês, para fins de reflexão filosófica,
as seguintes leis de Murphy, né? As famosas leis de Murphy aplicadas à segurança, saúde e meio ambiente. A gente sabe que não tem comprovação, isso são apenas levantamentos filosóficos, mas pense, gente, quando vocês vão avaliar risco, verificar que qualquer operação ela pode ser feita de forma errada, independentemente se o indivíduo tem experiência ou não. Então não importa o quanto essa possibilidade ela é remota, algum dia ela vai ser feita desse modo. Então a gente tem que ser realmente rigoroso nessa questão de controlar o risco, na verdade de tentar eliminar sempre. Tá? Não importa o quão difícil é danificar um equipamento, alguém sempre vai achar uma maneira. Isso é um fato. Eu posso contar para vocês diversas histórias de situações que vocês nunca vão imaginar que poderia acontecer. Então, se algo pode falhar, esta falha ela deve ser esperada e a gente tem que analisar para que isso não possa acontecer. Então, mesmo na execução das mais perigosas atividades e complicadas operações, as instruções elas podem ser ignoradas, ou seja, o trabalhador ele pode buscar, por mais treinamento que ele tenha, situações para tentar anular as medidas e burlar as medidas de segurança. Então, é importante que vocês nunca relevem esse risco, nunca aumentem esse risco a situações altas, ok? Então, ficamos aqui nessa aula de hoje e a gente continua então na próxima aula, tá, pessoal? Um forte abraço para vocês.